Olha só, pessoal, para a gente determinar o coeficiente de atrito estático de forma experimental, eu vou usar um recurso muito simples, que é um plano inclinado. Ah, mas eu quero coeficiente de atrito não numa superfície inclinada, numa superfície horizontal. Pessoal, isso não importa. Se a superfície é feita do mesmo material, tem alguma diferença se ela é horizontal ou se ela é inclinada? Não tem diferença nenhuma. Então, para esse recurso, eu vou usar um plano inclinado. E por que um plano inclinado? Porque eu posso facilmente ir no laboratório, pegar aquela superfície, inclinar ela, fazendo a medida experimental do ângulo, colocar um corpo em cima dessa superfície e, através desse plano inclinado, conseguir determinar quanto vale o coeficiente de atrito estático. Bom, independente se esse corpo está em repouso ou se esse corpo está em movimento, quais são as forças que estão aplicadas a esse bloco? Tem peso? Tem. Qual a característica do peso? Posição de ficar para baixo. Esse corpo está apoiado? Está apoiado. Tem normal? Tem normal. Ele aplica uma força no plano inclinado, o plano inclinado reage e aplica uma força nele. Que força que é essa? A normal. Qual é a característica da normal? Perpendicular ao apoio. Qual que é a tendência desse bloco? Descer o plano inclinado ou subir? A tendência é descer. Se a tendência dele é descer, ele vai empurrar o plano para baixo. O plano reage e empurra ele para cima. Que força que é essa? Parte. Muito bem. Bom, dessas três forças que estão aplicadas a esse bloco, qual atrapalha um pouco? O peso. Então, o que nós vamos fazer com o peso? A decomposição. Usamos o plano cartesiano como referência, de forma que o eixo Y fique na direção da normal, consequentemente, o eixo X na direção do plano inclinado. O peso ele tem uma componente na direção do eixo Y, que é o PY, e uma componente na direção do eixo X, que é o PX. Aqui nós temos um triângulo retângulo, esse ângulo é de 90 graus, pela semelhança de triângulos, esse ângulo mede alfa, esse ângulo também mede alfa. Esse pedaço mede PY, consequentemente esse pedaço aqui também mede PY. Muito bem. Bom, se esse bloco estiver na iminência do movimento, o que significa isso? Ele está prestes a se movimentar. Ele está querendo se movimentar. Quando ele está na iminência do movimento, o que acontece com o atrito que é aplicado sobre o corpo? É o atrito estático máximo. Então, quando o corpo está naquele estado, que ele está querendo entrar em movimento, o atrito que está sendo aplicado a ele é o atrito estático máximo. Agora, ele tem repouso, não tem repouso? Tem movimento na direção do eixo Y? Não. Então, a normal tem a mesma intensidade do PY. A normal tem a mesma intensidade do PY. Na direção do plano inclinado, sobraram duas forças, o FAT e o PX. Se ele estiver na iminência do movimento, significa que o PX tem a mesma intensidade do FAT estático máximo. Porque ele está na iminência do movimento. Certo? Aqui nesse triângulo retângulo, em relação a esse ângulo alfa, o que é o PX? É o cateto oposto. Portanto, quem é o PX? É o P seno de alfa. E o fato estático máximo? Como é que a gente calcula o fato estático máximo? É o μ estático vezes a normal. E quanto que vale a normal? Ela é igual ao PY, que é o P cosseno de alfa, já que o PY é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Então, no lugar da normal, eu vou substituir por P cosseno alfa. Vai ficar P seno alfa, que é o valor do PX, isso é igual ao μ estático, vezes a normal, que é o P cosseno de alfa. Esse P aqui vai embora com esse P. O que sobrou? Seno de alfa é igual ao μ estático
vezes o cosseno de alfa. Pega esse cara, passa para cá, o mi estático é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Lembrando um pouquinho de trigonometria, o que é seno dividido por cosseno? Hein? Tangente. Conclusão. O coeficiente de atrito estático será a tangente do ângulo de inclinação do plano inclinado. E dessa forma, a gente consegue experimental descobrir quanto vale o fluido estático. Então, basta fazer o quê? Vai no laboratório, pega um plano, vai inclinando ele com um bloco em cima. Quando o bloco estiver prestes a se movimentar, eu sei qual é o ângulo máximo de inclinação. Se eu calcular a tangente desse ângulo máximo de inclinação, ela vai ser numericamente igual ao coeficiente de atrito estático, e dessa forma nós temos o coeficiente de atrito estático entre a superfície do plano inclinado e a superfície do bloco que vai deslizar sobre o plano inclinado. Certo? Acho que a gente fez esse daí.